Silvio Rodrigues, Direito Civil, Parte Geral das Obrigações, volume 2, editora Saraiva. Vamos continuar aqui a leitura dele e agora nós vamos falar de fonte das obrigações. As fontes das obrigações são aqueles atos ou fatos nos quais estas encontram nascedouro. O problema das fontes, de considerável relevância e objeto de insuperada controvérsia, tem remota origem. No direito romano, encontramos dois textos de Gaio sobre a matéria. No primeiro deles, constante de suas institutas, diz o jurisconsulto que a obrigação vem do delito, ou surge do contrato. No segundo, como verificando não haver esgotado as fontes das obrigações, ao mencionar apenas o contrato e o delito, recorre a uma expressão de ordem genérica, ex varis causarum figuris, capaz de abranger todas as possíveis causas das obrigações. Portanto, segundo este último texto, as obrigações ou teriam por fonte o contrato, ou o delito, ou qualquer outra coisa, o que corresponde a não resolver o problema em apreço. Nas Institutas de Justiniano, encontram-se enumeradas as fontes, a saber, o contrato, o delito, o quase-contrato e o quase-delito. Que? Contrato é a fonte de obrigações, no sentido de que a avença entre as partes faz gerar um liame entre elas, de modo que uma ou ambas se comprometem a realizar uma prestação. Assim, por exemplo, na compra e venda, na qual o vendedor se obriga a entregar a coisa e o comprador o preço, ou no mútuo, em que o mutuário promete devolver ao mutuante coisa da mesma espécie, quantidade e qualidade da recebida. O delito é a fonte da obrigação porque a pessoa que intencionalmente causa dano a outra fica obrigada a repará-lo. Assim, no caso do roubo, do furto ou da injúria. A figura do quase-contrato surge para justificar o apreciamento de obrigações advindas de atos humanos lícitos, que não provêm de acordo de vontade, mas que apresentam um procedimento muito parecido com a relação convencional. É quase como se fosse um contrato. Assim, a gestão convencional é quase como se fosse um contrato. A gestão de negócios se configura quando alguém sem procuração assume a defesa de um interesse alheio. Uma pessoa morre no estrangeiro, seu companheiro de viagem lhe recorre à bagagem e a despacha para os herdeiros. Este praticou tais atos sem estar munido de poderes bastantes, mas como tal comportamento é útil, a lei ordena que se indenize o gestor pelas despesas feitas. Não houve convenção entre as partes, mas a relação jurídica que se estabeleceu entre elas em muito se assemelha à do contrato de mandato. Poder-se-ia mesmo dizer que é quase um contrato daquela espécie. Da mesma forma, se alguém por engano efetua um pagamento a quem não era seu credor, tal pagamento não tem causa nem razão de ser e por conseguinte, boa pergunta, né? O ordenamento jurídico impõe a devolução. A relação entre solvens, o que pagou, e acipiens, o que recebeu, não é de ordem contratual, mas se assemelha a um contrato mútuo. É quase como se fosse um contrato daquela natureza. O quase-delito se aproxima do delito. Enquanto este envolve a ideia de dolo, pois o agente do furto, do dano ou da injúria almejou alcançar o efeito atingido, naquele procedimento se inspira na culpa, pois o prejuízo causado à vítima decorreu apenas da negligência, imprudência ou imperícia do agente. Este não queria causar dano, mas desastradamente causou, por virtude de sua imprudência ou negligência. Assim ocorre, por exemplo, com aquela pessoa que descuidadamente lança de sua casa ou deixa cair à rua algum objeto, provocando ferimento em um transeunte. Que nem um copo, sabe? Um copo de vidro. Aí a criança está lá jogando bola, toma. John McClane no pé. Quem entendeu a referência, entendeu. Pronto. Chora, pai, chora. A fórmula das institutas vai ser acolhida por Potier, que adiciona uma fonte àquelas constantes do manual justiniano, isso é, a lei. É nele, seu costumeiro manancial, que o Código francês vai inspirar-se.
O Código Civil brasileiro contempla declaradamente 3 fontes de obrigações, a saber, o contrato, a declaração unilateral da vontade e o ato ilícito. Como aponta Washington de Barros Monteiro, muitas outras relações obrigacionais existem, reconhecidas pelo direito, que não derivam daquelas fontes. Mas tal asserção não é acolhida por este livro aqui. A meu ver, as obrigações sempre têm por fonte a lei, sendo que, em alguns casos, puxa vida, hein? Embora esta apareça como fonte imediata, outros elementos despontam como causadores imediatos do vínculo, assim, a vontade humana ou o ato ilícito. As primeiras, isto é, as obrigações derivadas diretamente da vontade humana, dividem-se em aquelas que provêm do contrato, conjunção de vontades, e as que decorrem da manifestação unilateral da vontade, como o título ao portador ou a promessa de recompensa. As segundas, isto é, as obrigações derivadas dos atos ilícitos, são as que se constituem mediante uma ação ou omissão culposa ou dolosa do agente, causando dano à vítima. Tais obrigações promanam diretamente do comportamento humano, infringente de um dever legal ou social. Finalmente, há aquelas obrigações que decorrem direta e imediatamente da lei, como obrigação de prestar alimentos ou omister de reparar o prejuízo causado, em caso de responsabilidade informada pela teoria do risco. Com efeito, os parentes devem uns aos outros alimentos se a pessoa que os reclama deles necessita e o demandado os pode prestar sem prejuízo de sua subsistência. Código Civil, artigo 1694. Da mesma forma, os cônjuges cumprem manter a família, artigo do Código Civil 1567, concominado com o artigo 226, parágrafo 5º da Constituição Federal, ainda e de acordo com o artigo 7 da Lei 9.278, de 10 de maio de 1996, dissolvida a união estável por rescisão, a assistência material será prestada por um dos conviventes ao outro que dela necessitar, a título de alimentos. São obrigações que decorrem diretamente da lei. O mesmo ocorre no caso de responsabilidade informada pelo risco. Assim, na hipótese de dano causado por aeronaves em voo, a pessoa em terra ou pelas mesmas em manobras em terra, Código Brasileiro de Aeronáutica, igualmente no caso do artigo 26 do Decreto 2681, de 7 de dezembro de 1912. Nessas hipóteses, a obrigação surge diretamente da lei, sem que haja qualquer comportamento censurável do agente. Entretanto, a lei é a fonte remota da obrigação, pois ela é que impõe de implemento. E aqui termina a parte. E o outro capítulo vai tratar de conteúdo do livro prescrito respectivo. O que é isso que ele está tratando aqui? A modalidade das obrigações, beleza.